colocando na prisão quem eles conseguiam capturar, ou colocando na clandestinidade aqueles que conseguiram fugir. No seu lugar, colocaram interventores, militares ou mesmo trabalhadores de confiança deles. E o objetivo era não permitir a organização dos trabalhadores. O golpe de 64, que derrubou um presidente eleito, que derrubou um presidente com um apoio popular, tinha 60 e poucos por cento de apoio popular, o golpe se norteava por uma ideia contra o que eles chamavam de república anarco-sindicalista. República, porque não podiam dizer que queria colocar a nobreza no poder, mas o anarco-sindicalista tem a cara do que foi o golpe. Anarco quer dizer de anarquia, comunistas, e sindicalista, trabalhador consciente e organizado. Ou seja, era um golpe contra o povo, contra os trabalhadores organizados e conscientes. Desde o primeiro momento, a ação deles foi imediata e fulminante, prendendo, matando, torturando. Nos primeiros 3 meses do golpe, do novo regime, que é um regime ilegal e ilegítimo, porque ninguém escolheu essa gente, eles mataram 32 pessoas em manifestações de rua, em depoimentos que as pessoas se apresentavam para prestar perante os militares e as pessoas suicidavam, ou as pessoas fugiam e caíam do terceiro andar. Isso era a característica desse regime. Então, a invasão da sede da UNE e saque, roubaram tudo que tinha lá dentro, sede da União Nacional dos Estudantes, queimaram o prédio, não é por acaso. Não é por acaso que todos os sindicatos sofreram intervenção, todos os grêmios estudantis sofreram intervenção, todas as entidades populares foram reprimidas. 3 pessoas juntas na rua eram consideradas um grupo contrário ao governo, eram presos. Esse é o país que a gente passa a viver. Para falar sobre o movimento operário, sobre a luta, a resistência do movimento operário antes, durante e depois da implantação da ditadura, nós vamos conversar aqui com 3 pessoas que têm um depoimento valiosíssimo. Um líder ferroviário que, bem antes do golpe de 64, ele tem uma atuação sindical muito forte e é um dos primeiros a serem colocados na lista de prisões no dia 3 de abril, logo depois, 3 dias depois do golpe ser dado, que é o Martinelli. Em seguida, nós temos o Valdemar Rossi, que fez, vocês viram ele aqui no filme, fez parte das oposições. E no filme dá para ver bem claramente uma coisa. Eles tinham um papel clandestino. Nós, vocês já viram no primeiro filme, que eu estive preso, então não preciso recontar a história. Nós, que fomos militantes de organizações revolucionárias, armadas, clandestinas, éramos tão perseguidos quanto os operários dentro das fábricas. Porque a característica do regime era de não permitir nenhum tipo de organização. E o Valdemar Rossi era uma das lideranças do movimento operário dentro das fábricas, que atuava, obviamente, clandestinamente. E o Irã, que é um professor que estuda movimento operário, foi meu colega de prisão aqui no DOPS, que eu conheci aqui no DOPS, que foi também companheiro de organização do Olavo Hansen. Por uma, não coincidência, mas por uma divulgação que chega aos ouvidos das pessoas, nós temos aqui um companheiro
que estava junto com o Olavo Hansen na hora da prisão. E ele vai dar um depoimento especial para a gente. Então eu queria chamar para a mesa agora um dos integrantes do Comando Geral dos Trabalhadores em 64, que fazia o movimento operário antes de 64 e que estava na primeira lista de prisões, que é o companheiro Rafael Martinelli, que foi presidente da Federação de Ferroviários. Quero chamar também o companheiro Valdemar Rossi, da Pastoral Operária do Movimento de Oposição Metalúrgica. E queria chamar também o companheiro Irã, que vai falar, que ele, além de professor, ele era militante político e foi meu colega de classe. Estou todo mundo sentado aqui, amontoado. Bom, antes de começar, eu dar as regras, como é que a gente vai fazer. Cada um dos palestrantes vai ter 20 minutos para falar, para contar a sua visão e a sua experiência, e depois nós vamos abrir a palavra para o público para fazer perguntas e com algumas colocações. Mas aí, obviamente, por uma questão de limitação de tempo, porque às 5 horas a gente pretende interromper para a gente fazer uma visita ao memorial lá embaixo, né, com os estudantes que vieram especialmente para esse debate, que são estudantes da escola Olavo Hansen, da cidade de Mauá. Então, aí cada um vai ter 3 minutos para fazer a sua pergunta ou colocação, para a gente ter um debate efetivo com os palestrantes aqui. Então, para começar, eu queria ouvir o seu depoimento. Você esteve preso com... Bom, meu nome é Fernando. Eu conheci o Olavo Hansen na militância política. Nós éramos comunistas. Me pretendo até hoje como comunista. O Olavo Hansen militou no Partido Operário Revolucionário trotskista, e ele é de Mauá, um filho de carteiro, filho de uma família humilde, bastante inteligente, e pouco a gente sabe, mas ele entrou na Politécnica da USP. E ele abandonou o curso para entrar na fábrica. E isso antes do golpe. Ele era um pouco mais velho que eu. E ele foi preso em 64. Até é um fato pitoresco, porque eu estava andando com ele na rua, ele estava na minha frente, eu peguei ele pelo braço atrás, ele ficou transtornado. Eu falei, por que você ficou tão nervoso assim? Porque foi assim que me prenderam, pegando pelo braço. Assim. Então, isso é uma pequena demonstração no depoimento de vocês mais velhos. Vocês falaram do medo. Nós somos pessoas como vocês, que enfrentamos o medo. Um medo terrível, né? E deixa marca. O Olavo, ele foi muito torturado em 64, e ele era um militante público. Né? Todo mundo sabia o partido político que ele militava, e ele precisou ser recolhido. E ele, naquele tempo, os partidos políticos, quando você tinha um quadro queimado, ele ia para o aparelho técnico. O aparelho técnico era um nome que a gente dava aos companheiros que ficavam na imprensa. Para os mais novos que não sabem o que é isso, ser militante do aparelho técnico era um fulano que entrava numa casa e saía de 3 em 3 meses, porque a casa não podia ser descoberta com um trânsito de pessoas. Você alugava uma casa no bairro afastado, e lá você levava um mimeógrafo e papéis, e então essas pessoas entravam de madrugada, ficavam muito tempo lá sem sair, para que a vizinhança não soubesse que havia trânsito de pessoas estranhas lá, porque isso era
era bastante vigiado. Então era uma vida muito dura. Você ficava sem mulher, né, sem a família, sem nada, e com um trabalho extremamente estafante, de só imprimir. Naquele tempo não tinha máquinas como tem hoje, eram mimeógrafos. E ficou muito tempo assim, porque não podia ter uma militância pública. Aí, quando foi em 60 e 70, no 1º de maio, era costume do partido fazer uma manifestação pública no 1º de maio com bandeiras, né, em bairros operários. Né. Então, naquele dia, nós fomos para um bairro operário da Zona Leste, e numa praça. Fizemos o comício. Então, nós dispersamos muito rapidamente, porque podia ter sido uma migração. E uma parte foi para o estado de Maria Zélia. E Maria Zélia ia ter uma comemoração oficial dos sindicatos, mas era pública essa manifestação. Ele foi, e lá ele foi preso. Eu não fui nessa manifestação, por sorte, porque eu tinha sido solto do doicode há uns 4 meses atrás. Então eu estava muito visado. Eu era presidente do centro acadêmico da USP, e eu estava numa situação muito difícil. Eu era a 2ª prisão. Então, e lá ele foi, a história, o Ivan contou, ele bateram muito no rim dele, o rim fez uma lesão séria no rim, e para ocultar a morte dele, ele trabalhava numa empresa química que fazia um remédio, que era um remédio muito nocivo, e ele foi levado para o Hospital do Exército, aí no Campo Sul, e lá morreu, ou antes, não sei, e o corpo dele foi jogado numa matagal. Bom, vocês estão vendo que o negócio aqui é cheio de emoção. Nós estamos hoje homenageando além do Olavo Hans, 3 outros companheiros. Eles foram companheiros de organização, porque estão se revendo depois de tanto tempo. Nós estamos homenageando também o companheiro Santo Dias da Silva, que dia 30 de setembro está fazendo 30 anos da morte, 29 de setembro está fazendo, de outubro, perdão, fazendo 30 anos da morte dele. Ele era uma das lideranças, e num piquete de greve a Polícia Militar teve a tarefa de executar, e foi fuzilado porque era uma liderança. A morte dele deu origem a uma manifestação, uma das primeiras manifestações grandes de massa. Foi uma passeata enorme que foi feita a partir da Igreja da Consolação, onde o corpo dele foi velado a noite inteira, com milhares de pessoas passando por lá, e da Igreja da Consolação até a Igreja da Sé, teve uma enorme passeata em que a polícia não teve nem coragem de chegar perto. E depois ele foi enterrado lá no cemitério do Campo Grande. O companheiro Luiz Virata, que era um companheiro da oposição metalúrgica de São Paulo, eu estava aqui no DOPS na noite em que ele foi preso, e ouvimos, todos nós estávamos aqui, ouvimos as torturas que ele sofreu. E depois de uma noite inteira, ele foi tirado daqui e levado para o Hospital das Clínicas, já praticamente morto. Chegou lá já morto. Ele
Ele era da militante da Ação Popular, uma organização que tinha uma grande atuação em Mauá. Também fazemos uma homenagem ao torneiro mecânico Devanir José de Carvalho, que era comandante da minha organização, comandante Henrique. Ele foi preso no dia 5 de abril de 71 e torturado durante 3 dias aqui, nesse prédio. E depois de 3 dias de tortura, ele foi executado na tortura pelo delegado Sérgio Fleury e a equipe de bandidos que ele comandava. E, por último, o companheiro Eduardo Leite, comandante Bacuri, que era um companheiro que era do setor de telecomunicações, ele trabalhava na Telesp, e ele era um dos comandantes da guerrilha contra a ditadura. Ele foi preso em agosto de 1970 e torturado durante vários meses. Ele morre em 7 de dezembro daquele ano, depois de ter sido anunciada a fuga dele. Quando mataram um outro companheiro, anunciaram que ele tinha fugido e ele estava quente. E ele ficou aqui mais uns 20 e poucos dias. E quando retiraram o Eduardo daqui, os presos fizeram um motim tentando salvar a vida dele. Mas ele não, por estar todo mundo preso, ele não foi impedido de ser levado daqui e foi depois levado para um sítio clandestino da repressão e assassinado em 7 de dezembro. Quando a gente fala sobre essas coisas de militância, repressão, torturas, mortes, o nosso objetivo, em hipótese alguma, é passar a ideia para os mais jovens de que não vale a pena. Pelo contrário, a ideia é que nós, hoje, que temos democracia, temos que valorizar a democracia. Martinelli lutou contra a ditadura do Vargas, lutou durante o período de democracia com várias tentativas de golpe, lutou durante a ditadura e continua aqui com a gente. Um jovenzinho de 85 anos com a fibra de um leão. O Valdemar Rossi, a mesma coisa. O Irã, a mesma coisa. Então, o que nós queremos passar para vocês, jovens, é que a democracia é o valor maior, é o bem maior que nós temos. E nós temos que defender com todo o fervor para que não volte a acontecer a ditadura. Hoje, nas delegacias, todos nós sabemos que nas delegacias acontecem torturas. Não contra presos políticos, mas contra a população pobre da cidade, do campo. Nas periferias, se você é pobre, se você é negro, você não tem direito nenhum. Se for mulher, pior. Se for mulher, pobre, negra, aí você e jovens. A quantidade de jovens que são assassinados pela polícia não é brincadeira. Então, a nossa luta hoje não é saudosista, mas é uma luta para dizer isso houve, isso não pode acontecer. E nós temos que todos nós, jovens, velhos, homens, mulheres, fazermos a luta para valorizar a democracia, para não permitir que isso volte a acontecer. Principalmente para que a gente consiga avanços, para que as pessoas não sejam discriminadas por serem pobres, nem por serem negras, nem por serem mulheres, nem por serem homossexuais, nem por serem... Nada justifica a discriminação, nada justifica a tortura. A democracia, para nós, é o bem maior. E nós temos que fazer a defesa dela o tempo inteiro. Essa é a nossa intenção, essa é a nossa missão, junto aos jovens. A gente tem também o Manuel Filho, né, que é um companheiro que, vocês têm uma ideia do preconceito, como é que é fabuloso, né? A ditadura prendeu
e torturou até a morte o jornalista Vladimir Herzog. Um mês e meio depois, prendeu e torturou até a morte um operário nordestino, mestiço de negro, comunista, matou ele na tortura, Manuel Fiel Filho. A partir da morte dele, a ditadura teve que parar com as torturas. O comandante do segundo exército que comandava as torturas foi demitido, os torturadores foram presos, soltos depois, porque eram todos da mesma panela, e depois disso a democracia começou a tomar corpo no país e nós conseguimos derrubar a ditadura. Mas todo mundo lembra do Vladimir Herzog. Manuel Fiel Filho, que foi também morto, também assassinado em tortura, também importante, e foi o último desse período, ele não é sequer lembrado. Então, para nós, a ideia de homenagear os operários é para mostrar que essa mentira que foi criada, de que quem lutou contra a ditadura eram jovens de classe média, branquinhos, da zona sul do Rio de Janeiro, isso é uma mentira deslavada. O negrão Carlos Marighella, o negrão Oswaldo Orlando da Costa, que comandou a guerrilha do Araguaia, ou Irã Lima Pereira, que era do Partidão, eram negros. As mulheres, Ana Maria Nassinovic, eram pessoas como qualquer um de nós, e deram as suas vidas. Isso daí para nós não tem desculpa, ninguém pode ser discriminado. Foram jovens, foram militares, foram adultos, foram crianças, foram todos os que tiveram a coragem de lutar pela ditadura, pela democracia contra a ditadura. Isso para nós é o valor maior, a luta de resistência. E para isso, a gente vai começar então o debate de hoje. Começando pelo Rafael Martinelli, que foi líder ferroviário, presidente da Federação dos Ferroviários e do Comando Geral dos Trabalhadores, depois também do PUA, Pacto de Unidade e Ação Sindical, para lutar pelas reformas de base. Reforma agrária, reforma urbana, reforma universitária e educacional. E por causa dessas reformas é que deram golpe em 64, contra a democracia, contra o povo. Depois disso, ele, junto com Marighella, com Fernando Ferreira e outros, fundaram a Ação Libertadora Nacional, a ALN, uma das organizações de luta contra a ditadura. Por causa disso, puxou 3 anos de cadeia. 3 anos de cadeia. Eu conheci o velho lá na cadeia, por isso que é amigo até hoje. Tomando café de canequinho vermelho. Tomando café de canequinho. Então, nós vamos começar com o Martinelli. Em primeiro lugar, vocês sabem que aqui, né, não foi só da oposição depois de 64, não. Porque se vocês querem colocar ele como jovem, não. Ele é do tempo velho mesmo. É antes da oposição. Então, para mim, para nós aqui do Fórum, desde a sua formação, etc., nós temos a preocupação com os jovens. Nós temos, vamos ver, a escola que vem de Ribeirão Preto, com 2, 3 ônibus, e fica aqui nesse plenário, visita aquilo que nós mandamos reformar. Quando a juventude vinha aqui, eram uns apartamentozinhos muito bonitinhos para reformar. E a nossa raiva, né, discussão, é isso? Alô, alô? A nossa maior preocupação como dirigente era saber por que a juventude vinha aqui e visitava, olhava, com quem, pô, essa pessoa reclama, é um tipo de apartamentozinho bonitinho, não é aquilo que diz que é estruturado, que foi arrebentado. Então a gente teve essa luta para mostrar para a juventude, para que ela entenda o que significa a ditadura. Isso nós já fizemos um livreto de 1.300 livretos até hoje, quer dizer, já acabou os livretos. É aquela que explica como foi a luta da ditadura, etc. Para a juventude saber o que significou a ditadura. Porque nós temos que dar esse valor à juventude. Saber o que é ditadura. Nós estamos lutando juntos ao governo.
esperando que nós tenhamos a simpatia daquilo que estamos propondo. É que um livreto tipo explicativo do que é ditadura e do que é democracia, que seja colocado nas escolas, para a juventude saber, bom, ditadura é tortura, não tem liberdade sindical, não tem liberdade democrática, não tem nada. Basta dizer para vocês jovens que de ditadura, se você tinha, vamos dizer, naquele tempo a Casa Gin, se o cano de baixo era pequeno, ele jogava uma laranja assim, abria e jogava uma laranja. Se não passava lá embaixo, era preso. Se a laranja não passava lá embaixo, era preso. Quer dizer, se tinha brinco, era preso. Se era cabeludo, era preso. Quer dizer, são coisas que a gente não deram oportunidade desses 20 e tantos anos para a juventude entender, quer dizer, as lutas que nós poderíamos colocar. Que a democracia permite isso que estamos fazendo hoje. Quer dizer, a ditadura foi 20 e tantos anos que não tinha orientação estudantil, sindical, de bairro, de nada, de política. Provérbios que até deputados foram caçados, presos, e por intervenção. Deputado que foi preso e até hoje não acha o corpo. Até hoje não acha o corpo de deputado. Quer dizer, essas coisas que a juventude tem que entender. E nós queremos que a área educacional diga isso. E democracia é isso. É eu estar falando aqui com vocês, e olho para trás, não tem tanque de guerra, não tem pau de arara, não tem cadeira de dragão, não tem afogamento, não tem nada, não tem cultura. Eu posso criticar nosso presidente Lula, sabe que eu critico a área governamental, e a gente não é preso, não é nada. Quer dizer, a democracia é isso. Está entendendo? Quer dizer, entre os debates e as discussões é que a gente vai achando o caminho. Não é aquela democracia, ele costuma dizer, nossa ainda, aquela que bate na empresa. Porque nós gostaríamos o quê? Uma democracia que tivesse feito a reforma agrária, não é isso? E ela é feita. Não é feita. É uma democracia. Mas a maioria, vamos dizer, dos latifundiários, donos de terra, jamais quer reforma agrária. Quer dizer, é uma democracia ainda de classe. Nós achamos que um dia a gente tem que ter uma democracia, né, que tem, vamos dizer, todo mundo tem direito de estudar, trabalhar, comer, né, nós? E esse direito de se divertir, de ter as suas crianças, né, tem de comer. A maior tristeza nossa, o Soros sabe disso. A maior tristeza nossa como brasileiro. Ele deve ter viajado. Eu viajei para o exterior. Ele sabe disso. Nós, brasileiros, era para todo mundo comer e ter o que comer. E sustentar a Europa toda. É este país que eu considero. É o país melhor do mundo. É um país que tem tudo. Que tem produções de 2 ou 3 vezes por ano. E a Europa planta 6 meses para comer um ano. Porque 6 meses não tem direito a plantar. Porque vem o frio, vem a cheira, vem tudo. E nós não temos nada disso. Então são coisas que a gente sente isso. Que é um país fabuloso. Está dependendo mais de posições políticas, de organização, de governo, que merece essa confiança, e que tenha condições de que aqueles que impedem esse desenvolvimento têm que ser denunciados. É como nós. Nós estamos querendo o quê? Os torturadores, os canalhas que governaram 20 e tantos anos aqui, eles serem responsabilizados pela morte e pelas torturas. Isso é você sabe disso, quer dizer, são homens que hoje, pela impunidade que existe hoje, as cadeias, vira e mexe, você vê, cara morto aqui, morto lá, inclusive nas instruções disciplinares que o exército faz, às vezes vê um soldado morto no afogamento, não sei o quê, porque são uma estrutura ainda de educação daquelas mais duras que tem, que a ditadura criou. E nós queremos que acabe isso um dia. Que acabe. Vocês não sabem, eu vou perguntar para a juventude. O resto da ditadura não está aí. Se eu fizer qualquer ato aí na rua, aconteceu. Aconteceu com o meu amigo da Casa Civil. E companheiros, por questões às vezes de guiar um carro e tudo mais, você discute com o soldado e acha que você faltou o direito, quer dizer, o desrespeito, levanta aquele, como é que fala? Só eu estava falando. Né? É um papel que sai lá no artigo 11 da polícia,
Está lá, Rafael Martinelli com mandado de segurança de prisão até hoje. Está ele também, está lá ainda com mandado de prisão. Daquele tempo. E as autoridades até hoje não tiraram isso da lista. Não acabaram com isso. Nós estamos discutindo isso ainda. Eu inaugurei em 1997, em 97, uma delegacia em Mogi das Cruzes dos ferroviários. Lógico, na inauguração, os companheiros, o velho Martinelli, né, fala historicamente o que é ferrovia, o que não é, o que é organização, né? Está lá no DOPS todinho o que eu fiz, o relatório, e tudo que eu fiz na inauguração. Então, 27, eles controlam a gente, controlam até hoje. Isso ainda não acabou. Quer dizer, nós estamos tentando, são coisas que a gente fica lutando. Eu queria dizer o seguinte, eu não entro sindicato com isso. Nós somos críticos, ele sabe disso. Nós fizemos um movimento ontem, 1º de maio, na Praça da Sé. Praça da Sé, com várias organizações. Ninguém publicou nada. Não. Dá uma exceção que a Record é o só Record. Globo, ninguém comunicou nada no nosso comício. Falou Rossi, falou Martinelli, falou com o companheiro. Mas o lado de lá, que distribuiu automóvel, distribuiu o quê, governo, saiu tudo. Quer dizer, são os dirigentes sindicais que acham que está no poder, que o governo já é o governo dele. Não tem mais luta de classe, eu disse isso ontem. Acha que não tem mais luta de classe. E foi muito bem, eu elogiei a igreja, porque o Rossi está aqui, eu li no jornal. O Rossi disse, aqui na nossa missa não deve fazer parte do meu lado o patrão, porque hoje é 1º de maio, tem que ser um ato de 1º de maio dos trabalhadores, não de patrão junto comigo. Essa aqui é a posição. Se não tivesse isso para isso fazer, isso aí. Está entendendo? E o clero que é um dos, não sei, a religião católica, nós somos de formação católica, é verdade? Nós somos. A minha mãe tinha 7 faixas, minha mãe era italiana, 7 não sei o quê, filha de Maria, filha de não sei o quê. Todo ano ela ia tudo 7 igrejas para declarar, coitada, com 8 filhos. Ela ia declarar um soldinho, né, para distribuir para os filhos. Tudo isso, companheiro. E sabe, no problema social nós estamos juntos. No problema social, da reivindicação operária, aquilo que o Brasil precisa, a reforma agrária, isso nós estamos juntos. Estamos juntos com a religião, com o espírita, com todos que defendem essas questões sociais. Não somos sectários. Quer dizer, não há necessidade. Às vezes as pessoas, os jovens, quando vê, deve ter lido muito, ou alguém tem falado muito, comunista, como ia criança, comunista era não sei o quê, comunista era tudo, mas todo mundo via isso. Isso é verdade. Mas quando nós estávamos presos, nós fizemos uma reunião de todos os caminheiros. Estava lá, a juventude, Então fizemos uma reunião, tinha 27 organizações revolucionárias. 27 organizações revolucionárias. Você conhecia, tinha mais. São coisas que eu vou ficando. Porque até 64, quem comia criança era mais comunista que eu era comunista. Que era família, era nós só comunista, né? Aí quando veio 27 contra esse governo, né? Contra a ditadura, pelas reformas, por aquilo que a gente está lutando, eu bati palma. Porque eu acho, como agora, nós fizemos o 1º de maio aqui, companheiros. Fizemos o 1º de maio ano passado aqui. E no nosso discurso do fórum, chegamos a dizer o seguinte, é um 1º de maio independente, como é a norma mesmo de um 1º de maio operário, que é um 1º de maio que não tem distribuição de automóvel, de terreno, de televisão, não tem nada. Este ano eu estou batendo palma, porque na Praça da Sé não era só nós aqui que fizemos esse comício. Fizemos com várias organizações que também distribuem de terreno, nem televisão, nem nada. Isso que é importante. Entendeu? Eu acho que nós estamos avançando para que o ano que vem, que não sei. Eu tenho perspectiva muito grande. Porque eu acho o seguinte, em 63, eu confesso, não é pela verdade, eu era do Comando Geral dos Trabalhadores, presidente da Federação dos Ferroviários,
era a organização do povo, que era marítimo, portuário, estivador, aeroviário, eram atores. Era o tempo que a gente tinha, a minha categoria, que eu muito orgulho, tinha 200 mil nas costas. A ditadura acabou com ferrovia, acabou com tudo, o Fernando Henrique também, hoje não chega a 50 mil. 50 mil para virar, já acabaram com as pessoas. Está entendendo? Então, coisas que a gente tem, mesmo por toda aquela força de organização, como os companheiros dizem, na oposição, civil, organização mais ou menos clandestina, o Partido Comunista, para organizar as fábricas, o campo, tudo mais, era clandestino. Isso é verdade. Quer dizer, nós parávamos as ferrovias, parava tudo, pela organização que eles tinham de esquerda aqui, o Mário Bem, que eram os caras educados por nós, por uma conquista para acabar com as injustiças. É a formação nossa, quando a gente entra essa organização. O que a organização dizia? Não, quando a gente tomar o poder, e a educação é grátis, não sei o quê, todos têm o mesmo direito, vai ter reforma agrária e tudo mais, o patrão não vai explorar mais ninguém, vai acabar. Era isso que a gente entra numa organização revolucionária. Eu só posso dizer, estou quase em cima da hora, né? 64 é um problema. Você jovem tem que entender o seguinte, nós não tivemos